Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório para essa noite dar uma voltinha no inferno. No ano de 1911, a 50 quilômetros a leste da cidade de Nova York, inauguraram o inferno. Um gigantesco complexo hospitalar com 130 prédios que prometia abrigar e tratar pessoas de diferentes idades com deficiência física e mental, do recém-nascido ao idoso. As alas eram separadas e bem organizadas, com prédios específicos para crianças, outro para idosos, deficientes físicos e mentais. Havia também os prédios alojamento para os médicos e enfermeiros. Os pacientes que apresentavam condições também trabalhavam em uma espécie de fazenda, cuidando de pequenas plantações e de animais. Também havia as oficinas. O sanatório recebeu o nome de Aldeia Letchworth, mas também ficou conhecida mais tarde como a Aldeia dos Segredos, já que tudo o que realmente acontecia por detrás daqueles muros ficou escondido por muitos anos. Mas para quem passou a vida lá, o nome era inferno mesmo. O fato é que por muitos anos a instituição fez o que se propôs. Recebia os recursos do governo e tratava os pacientes com dignidade, chegando até a ser considerado um hospital modelo. Só que com o tempo as coisas mudaram muito. E em 1972, após denúncias, uma rede de TV conseguiu entrar e mostrar para o mundo tudo o que realmente acontecia na aldeia. Os recursos ficaram escassos devido à superlotação do hospital e o caos tomou conta de tudo. Um dos prédios abrigava apenas aqueles que portavam algum tipo de deficiência física. E apesar de serem totalmente capazes emocionalmente e intelectualmente, eles eram tratados como loucos. Eram largados e amontoados nos quartos, sem ocupação, sem nenhuma higiene. Uma ex-enfermeira contou que, quando chegava para trabalhar todas as manhãs, encontrava fezes por todos os lados e o cheiro era insuportável. A comida era administrada de maneira porca, não tinha o suficiente para todos, e o enfermeiro passava com uma bandeja, empurrando com uma colher um mingau sem gosto e nojento pela boca dos pacientes. Alguns chegavam a sufocar por não conseguir engolir direito, e muitas vezes tinham que se contentar com aquela colherada como última e única refeição do dia. Houve casos de pacientes que morreram asfixiados com a comida, e banho era algo que nem se lembravam que era. Os pacientes que apresentavam sofrimento mental apanhavam muito dos enfermeiros, ficavam o tempo todo nus, e foram relatados casos de estupro cometidos pelos enfermeiros e pelos outros pacientes. Outra denúncia grave foi a de que nos anos 50 foi feito o primeiro teste da vacina contra a poliomielite nos Estados Unidos. E esse teste foi feito em Letchworth, com um garoto de 8 anos que sofria de distúrbios mentais. Após esperarem e constatarem que ele não sofreu nenhum efeito colateral, a vacina foi testada em mais 19 crianças. Do outro lado da estrada, bem escondido entre as árvores, fica o cemitério. Era lá onde os pacientes eram enterrados, sem nomes, apenas números em lápides, já que naquela época era uma vergonha ter um paciente de sanatório na família. Apenas há alguns anos atrás foi erguido um monumento no cemitério com o nome de todos eles. Outro pedaço macabro do hospital é onde ficava o laboratório. Lá havia dezenas de prateleiras cheias de cérebros em vidros. Nunca se soube por quê, mas todos os pacientes que morriam tinham seus cérebros extirpados e guardados em vidros. Hoje, os prédios estão tomados pelas ervas daninhas, mas as camas, as cadeiras de rodas, as macas, os utensílios médicos e móveis continuam lá para não deixar que a história se perca. Existem também papéis, registros de pacientes e fotos, como se todos tivessem deixado tudo às pressas e desaparecido. Só que o que mais choca são os brinquedos,
berços e roupas na ala das crianças, que certamente foram as que mais sofreram, sem o cuidado e alimentação adequados, sem ter educação e sem carinho. Muitas morreram de desnutrição, inclusive bebês. Todo esse horror deixou aquilo que chamamos de cicatriz psíquica e também muitos fantasmas. Por isso, várias investigações paranormais são feitas lá, inclusive por amadores. E um desses grupos amadores disse ter tido experiências terríveis que os afetou emocionalmente e fisicamente, e que depois disso sentem que estão de alguma forma ligados à aldeia. Um rapaz chamado Dave contou que tinha o costume de ir lá quase todas as noites, como se o lugar o puxasse, e os seus amigos disseram a mesma coisa. Sua pior experiência foi quando certa noite caminhava pelo corredor carregando uma lanterna e ouviu seus amigos gritando por ele. Ao se aproximar, eles estavam apavorados e contaram que ele estava sendo seguido por uma coisa, uma criatura escura de cerca de 2 metros de altura, com as pernas completamente tortas para trás e com olhos brancos brilhantes. Dave não o viu, mas confirmou que sentiu estar sendo seguido. Não se sabe se essa coisa se formou devido à alta concentração de energia ruim e de dor, ou se é a presença demoníaca que dizem estar por lá, e que essa presença se alimenta da energia de medo, além também de se alimentar da energia dos fantasmas e dos vivos que vão até lá. Mas o que não se pode contestar é que essa energia, e talvez também os fantasmas, utilizem esses jovens e os outros frequentadores do hospital. Todos eles dizem sentir sempre uma estranha vontade de retornar, mesmo que tenham passado por experiências assustadoras. Outro acontecimento que pode comprovar isso foi certa vez que Dave estava em seu carro e o rádio parou de tocar, e deu lugar a uma interferência insistente, seguida de uma voz raivosa dizendo algo que ele não conseguiu entender. Mas tudo o que ele se lembra é que, quando percebeu, já estava a caminho da aldeia. A explicação para isso é o que chamam de teia de aranha psíquica. Um lugar que está cheio de energia e alguém penetra esse lugar, penetra essa energia. A entidade ou as entidades sentem essa vibração de vida e se agarram a ela. Dificilmente se solta. É realmente como uma mosca na teia de aranha. A sala do dentista também é um ponto bastante carregado. E, para piorar, está completamente montada. Claro, sofreu bastante com a ação do tempo, mas mantém os móveis, utensílios e, o que mais impressiona, moldes de próteses pendurados na paredes, radiografias e ficha de pacientes. Quem entra lá tem a sensação de sufocamento e peso no peito, precisando sair o mais rápido possível. Uma investigadora entrou no que chamavam de depósito de corpos, o necrotério. Ela deitou-se em uma das gavetas e sentiu como se a refrigeração tivesse sido ligada e que mãos invisíveis a tocavam. Ela tentou sair, mas não conseguiu, porque foi acometida de uma estranha paralisia. Quando finalmente conseguiu se mexer, ela saiu correndo e nunca mais quis voltar até lá. Também no necrotério são vistas muitas sombras e psicofonias de vozes agressivas são captadas. Sombras escuras estão por todos os quartos e corredores, e muitas são rastejantes. Gritos também são ouvidos vindos de todos os lados, como acontecia quando o hospital estava em atividade. Caminhar por aqueles corredores é como andar em água, e nós já sabemos que isso acontece por causa de energia estagnada. O tempo todo se ouvem passos, portas batendo e pancadas, e é difícil respirar. Realmente existe uma forte corrente espiritual que atravessa o corpo das pessoas. Existe eletricidade no ar, como se essa energia as espremesse. Isso acaba afetando-as de forma negativa, mesmo quando elas saem da aldeia. Há também relatos de sensações de presença
de estar sendo observado, pessoas são tocadas e empurradas. Há uma estranha atmosfera que é densa, como se fosse possível segurar o ar com as mãos. E talvez o pior seja a tal força estranha que dizem fazer com que se sintam tristes e os nervos ficam bastante abalados. Uma psicofonia foi captada em que uma voz masculina disse ao investigador: reze para o seu Deus. Vozes se ouvem o tempo todo. Em um pequeno quarto foi perguntado o que aconteceu lá dentro e o gravador registrou uma voz feminina dizendo: ataque. E depois a mesma voz disse: me ajude. Mais tarde foi-se saber que aquela sala era onde eram feitos os testes, os exames, onde os pacientes apanhavam e onde as pacientes eram abusadas pelos enfermeiros. Há também pessoas que contaram ter perdido o senso de direção e terem ficado totalmente desorientadas e perdidas pelos corredores. Outra coisa sem explicação é o som de uma sirene ecoando por todos os prédios e pelos pátios. Esse som é ouvido de tempos em tempos e parece sim vir de dentro da vila, mesmo não havendo mais eletricidade ou nenhuma sirene por perto. Ao que parece, existe muito mais do que fantasmas presos àquelas paredes. É uma energia saturada e tão ruim que foi capaz de se condensar em uma criatura que se alimenta de tudo isso. A aldeia Letchworth é sem dúvida nenhuma um lugar que não pode ser limpo. E infelizmente todas aquelas almas que tanto sofreram em vida vão continuar nessa mesma condição por muito tempo. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.